Também chamado de nível topográfico, o nível óptico é um instrumento utilizado para medir os desníveis entre pontos em diferentes alturas, ou para mover dimensões em um ponto conhecido para um ponto desconhecido. Os níveis podem ser aparelhos manuais ou automáticos e são utilizados em conjunto com uma mira topográfica. O nível óptico é geralmente utilizado para fazer um nivelamento topográfico de um terreno. Esse serviço pode ser realizado tanto em obras industriais como na construção civil. O nivelamento pode ser feito em diferentes metodologias. O nivelamento geométrico, por exemplo, o mais preciso método de nivelamento, utiliza o nível óptico em conjunto com a mira topográfica para fazer a medição. Mas outros fatores ainda influenciam na precisão do serviço, como a metodologia utilizada e, principalmente, o conhecimento técnico do profissional que realizará a medição. Um erro bastante comum, por exemplo, é a dificuldade de alguns usuários para calibrar o nível óptico e centralizá-lo corretamente. Por isso, tão importante quanto utilizar um equipamento preciso é ter o auxílio de uma equipe de operadores qualificados para manusear o aparelho. O primeiro passo para a montagem no nível óptico é ajustar o tripé para a sua altura de trabalho. Se for o caso de um trabalho em grupo, sempre ajustar para a altura de trabalho da pessoa com menor estatura. Com o nivelamento bruto do tripé realizado, o segundo passo é fixar o nível óptico no tripé. Uma fixação leve já é o suficiente. Após isso, deve-se centralizar o nível bolha, que está presente no nível óptico. O terceiro passo, então, é o ajuste do foco das linhas e da lente. E pronto, está feita a montagem. Nesse momento, nós fizemos a instalação do tripé, primeiramente colocando o ponto, sempre colocando os pés a uma distância considerável, com o pretexto de evitar acidentes com o aparelho, colocando também na minha altura de trabalho, que é mais ou menos rente ao meu peito, fixando os pés do tripé, fazendo também um ajuste bruto, antes de fazer um ajuste mais delicado com o prumo. Esse daí é o prumo, deve-se sempre tentar deixar ele mais rente possível com o ponto escolhido. Essa é a mira topográfica. No vídeo eu já mostro a maneira correta de segurar, rente ao corpo, não tampando as linhas de medição, e ela é dividida em metros, decímetros e centímetros, mas também deve-se utilizar os milímetros na medição. Nesse momento eu vou fazer a instalação do nível óptico. Na fixação do nível óptico em tripé, é necessário lembrar de não apertar o aparelho e somente fixar, realizando o ajuste do nível bolha, ajustando o foco das linhas e das lentes. No momento da análise, deve ser feita a anotação da linha superior, média e inferior. O teodolito é um equipamento destinado à medição de ângulos horizontais e verticais, objetivando a determinação dos ângulos internos ou externos de uma poligonal, bem como a posição de determinados detalhes necessários ao levantamento, e podem ser classificados como topográficos, geodésicos e astronômicos. Para realizar a montagem de um teodolito é necessário fazer a fixação do tripé, o nivelamento da base, o encaixe do teodolito no tripé, o ajuste da luneta, e assim a gente consegue fazer a leitura dos ângulos. Se caso houver alguma dúvida, é necessário que a gente faça a leitura do manual. Para fazer a instalação do teodolito é necessário fixar o tripé em um lugar estável, nivelar a base do teodolito, encaixar o teodolito no tripé, ajustar a luneta nos pontos de interesse. Para fazer o armazenamento correto de um teodolito é necessário que ele esteja limpo, que ele esteja longe de sofrer grandes impactos e também evitar expor ele a condições climáticas adversas. Bom, de início, eu abri a caixa do teodolito e apresentei ele para vocês. Em seguida, com o tripé estável e na altura correta, eu fiz o encaixe do teodolito no tripé. Com ele encaixado, eu ajustei o parafuso, e regulei o nível bolha.
Depois eu ajustei a mira e por fim eu olhei pela luneta. Olá, meu nome é Lucas e eu vou falar um pouco sobre a montagem e instalação do aparelho estação total. E o aparelho estação total é um aparelho utilizado para medir ângulos e distâncias no levantamento topográfico. Com isso, para você fazer a montagem do aparelho, primeiramente você vai pegar o tripé e erguer o tripé mais ou menos na altura do seu peito. O tripé erguido e aberto, fixado bem no chão, você vai tentar regular a mesa do tripé o mais reto possível. Depois da mesa do tripé estar mais reto possível, você vai colocar o aparelho em cima da mesa do tripé. Com isso você vai utilizar o parafuso central para segurar um pouquinho, só firmar um pouquinho o aparelho. Depois você vai pegar o prumo ou você vai olhar na luneta para ver se está certinho centralizado no seu ponto de referência. Com isso, depois você vai regular o nível de bolha do aparelho. Para você regular o nível de bolha do aparelho, você tem que regular ali nos pés do tripé. Aí depois você vai regular o nível cilíndrico do aparelho. Para você regular o nível cilíndrico do aparelho, você vai movimentar os parafusos calantes. Com isso, você colocou no nível, você pode fazer o seu levantamento e de boa e seguir em frente. Primeiramente, tá aí o teodolito dentro da caixa, né? Aí vou explicar agora um pouquinho da montagem do tripé. Vai ser feito a medição e com isso você vai alinhar a mesa dele. Depois de alinhar a mesa, você vai ajustar ele mais ou menos na altura do peito, vai alinhar a mesa. Depois de alinhar, você vai travar os pés do tripé. Aí a montagem do tripé vai estar pronta. Aí com isso você vai pegar a estação total, vai colocar em cima da mesa. Aí vai ajustar o nível de bolha os pés do tripé até ficar nivelado. Depois o nível cilíndrico você ajusta na estação total no parafuso escalante. E para você achar se a estação total está no ponto certo, primeiramente você olha pela luneta. Vai ser utilizado o prumo.